Chegamos ao nosso terceiro dia de devocional e hoje a gente tem duas passagens para meditar. Salmo 1 e também Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Antes da gente começar, quero só te lembrar de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E de sempre me ajudar a disseminar a palavra de Deus, a ser como é que eu posso dizer? Uma missionária da palavra de Deus me ajudando. Como, Pri, que eu posso te ajudar nisso? Compartilhando esse vídeo com mais pessoas, com suas amigas, enviando ele para outras mulheres que você sabe que vão ter a vida abençoada com os conteúdos que a gente trata aqui, tá bom? Então, vamos lá para o nosso devocional de hoje. Primeiro eu quero ler com você o Salmo 1, que é o que a gente vai meditar primeiro. Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4. Os ímpios não serão assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu escolhi aqui esse salmo porque ele fala de um passo a passo, de coisas práticas que a gente deve fazer para começar a nossa jornada com Deus, para ter mais intimidade, para se tornar uma mulher virtuosa. E eu gosto sempre de trazer aqui para vocês coisas práticas, para a gente sair da teoria, tá? E ter mudança de verdade na nossa vida. Então, como a gente viu no primeiro dia, para a gente ser uma árvore que dá bons frutos, a gente precisa cuidar da nossa raiz. E qual é essa raiz? Pri, é o nosso coração. O nosso coração, ele envolve a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. E hoje a gente vai pensar na prática como fazer isso. O Salmo 1, ele fala pra gente 5 conselhos de 5 coisas práticas que nós precisamos fazer. Na verdade, os 3 primeiros é de coisas que a gente não pode cometer, de erros que a gente não deve ter, e os 2 últimos de como a gente deve proceder. Eu quero estudar esses 5 passos aqui com você no nosso devocional de hoje. Então vamos lá para as 3 primeiras coisas que a gente não deve fazer. A primeira é não andar no conselho dos ímpios, ou seja, você não deve seguir o padrão do mundo, mas o padrão do céu. Pri, como é que eu descubro qual é o padrão do céu? Tá todo registrado na Bíblia. Aí tem exatamente como Deus pensa e como Ele quer que você haja, tá? Segunda coisa, não se deter no caminho dos pecadores. É você não parar para flertar com o pecado. Você não pegar a sua atenção, pegar e dar o seu foco com aquilo que você já sabe que é errado. E aí, às vezes, vem a mentira de Satanás dizendo assim: mas não vai fazer mal, eu não tô nem pecando, eu tô só olhando. Mas foi assim que começou a queda de Eva. Ela observou o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal e viu que ele era bom para comer. Então, com o pecado, a gente não pode vacilar. Jesus, ele fala que a gente tem que estar sempre vigiando para não cair. Próximo passo, terceiro, não se sentar na roda dos escarnecedores. A gente precisa escolher com sabedoria quais são as mesas que nós sentamos. E quando eu falo de mesa, é no sentido de com quem é que você tem comunhão, com quem é que você aprende, com quem é que você abre o seu coração. E isso pode ser de uma maneira física, né, com amigos físicos que estão aí com você, pessoas com quem você conversa, com quem você convive. Mas hoje em dia a gente tem visto muito a questão do online, porque a gente, né, passou por lockdown, a gente teve mais esses processos de ficar mais em casa. Então, a gente tem muitas conexões online. Essas conexões, elas são boas para você? As pessoas com que você escuta, as pessoas de quem você aprende, elas te levam para mais perto de Deus? Os princípios dessas pessoas combinam com os princípios da palavra? Então, fique muito atenta para não se sentar na roda daqueles que zombam de Deus, que desprezam a palavra de Deus. Então, essas são as 3 coisas que a gente não deve fazer. E quais são as 2 coisas que eu devo fazer, Pri? Tá? Elas estão no versículo 2. Tudo isso que eu falei pra você, tá? Tava no versículo 1. Agora vamos pro versículo 2.
Ele diz que antes essa pessoa tem um prazer na lei do Senhor. Então, a primeira coisa é você ter prazer na lei, ter alegria, ter satisfação. Ah, Pri, quer dizer então que eu só vou ler a Bíblia quando eu sentir vontade? Não, tá? Quer dizer que você lê a Bíblia para encontrar nela prazer. A Bíblia como fonte da sua alegria. E não que você vai ler a Bíblia porque você já está bem. Então, independente do seu estado, da sua sensação, hoje eu quero ler a Bíblia, hoje eu não quero, hoje eu tô bem, hoje eu tô triste. Você vai lá e se alimenta da palavra, certo? Tem o seu prazer, a sua satisfação, o lugar onde as suas necessidades são saciadas. Segunda coisa que ele diz é que ele fala que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, o que é meditar, Pri? Meditar é você pegar aquilo que você leu e você pensar nisso, ruminar e aplicar na sua vida. O que a gente está fazendo aqui agora com esses 2 versículos é uma meditação. Eu peguei esse versículo e antes de vir compartilhar com você, eu fiquei pensando, refletindo, lendo, relendo e pensando como que eu posso aplicar isso na minha vida. Como que, no meu caso aqui, que sou sua professora, como eu posso ajudar as minhas alunas a aplicarem isso na vida dela. Então, meditar na palavra é pensar a respeito, estudar com profundidade essa palavra e viver. O mais importante é você viver. E qual é o resultado de quem cumpre esses 5 princípios? Quem dá esses 5 passos? É que você vai ser como uma árvore plantada na presença de Deus. As suas raízes, elas vão estar perto da água, perto da presença de Deus, e você vai ter vida. E aí ele fala aqui no versículo 3, que ela é uma árvore que dá o fruto no devido tempo, que as folhas não murcham, mesmo no tempo de seca, você vai permanecer viva, você vai permanecer dando fruto. E tudo quanto essa pessoa faz é bem sucedido. Isso aqui que a Bíblia está falando para mim e para você é que mesmo em tempos de seca, em tempos de crise, da sua vida vão sair frutos. Da sua vida você vai ter crescimento. Pri, e por que tu deixou aí para mim o Mateus 7, versículo 24 a 27? Não entendi o que ele está fazendo, como é que ele combina. Vou ler aqui para você entender. Ele diz o seguinte, isso aqui é o próprio Jesus falando, tá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Quando você segue esses 5 princípios que a gente aprendeu no Salmo 1, os seus fundamentos são os fundamentos de uma mulher sábia. A sua vida, a sua casa, ela é construída sobre a rocha. E diante de uma tempestade, que tempestade, Pri? Crise financeira, crise conjugal, doença, né? Crises emocionais, crises existenciais, você não é destruído, você consegue passar pelo tempo da dificuldade e permanecer, porque a sua vida está firmada em Deus. Mas, Pri, e se eu não fizer aqueles 5 passos que tu falou do Salmo 1, o que acontece comigo? Aí é que está no versículo 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, uma mulher insensata, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você foi chamada por Deus para construir a sua casa sobre a rocha. Não adianta você só ficar aqui ouvindo, lendo a sua Bíblia, isso não vai funcionar. Se você só escutar e não entender e praticar, quando vier a tempestade, o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, tá? É que a nossa casa vai ser destruída. Pri, e como é que eu construo essa casa? Como é que eu construo a minha vida, o meu caráter? Fazendo o que a gente já estudou, né? Agora acabamos de estudar no Salmo 1 e também no resumo da ópera, oração, Bíblia e obediência. São esses 3 pilares que você deve focar, tá? Para construir uma vida com Deus. E agora, como um desafio para você que chegou aqui até o final desse áudio, eu quero te pedir o seguinte, comenta aqui nesse vídeo, tá? Qual desses 3 pilares você precisa de mais ajuda, você precisa investir mais para melhorar? É no seu tempo de oração com Deus? Comenta aqui, oração. Em ler a Bíblia
em ter entendimento da palavra e conseguir viver a Bíblia no seu dia a dia, coloca aqui Bíblia. Ou é na questão da obediência. Pri, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não consegui obedecer. Comenta aqui pra mim qual desses 3 pilares você precisa, tá? Aprofundar mais. Eu quero ver aqui quais são os que vão ser mais comentados e vou produzir conteúdo, aulas, posts, vou gravar stories em cima disso, tá bom? Combinado assim? Muito obrigada por ter vindo comigo aqui até o final. Que Deus abençoe o seu dia e que Ele faça de você uma mulher cada vez mais virtuosa e cheia de sabedoria.